Esta é uma narrativa sobre os limites da crueldade familiar e o peso esmagador do silêncio. Beatriz suportou anos de humilhação sob o teto daqueles que deveriam amá-la, sendo rotulada como um fardo, enquanto construía, peça por peça, sua própria liberdade. Quando o deboche público se tornou a última gota, ela não gritou. Ela apenas anotou cada nome. Agora, o jogo mudou, e o desespero de quem a ridicularizou é apenas o preço a ser, pago por uma lição que eles jamais esquecerão. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol da tarde batia implacável na persiana de plástico do meu quarto, criando listras de luz que dançavam sobre a poeira em suspensão. No sudeste, esse calor de mormaço parece que pesa sobre os ombros. E naquele dia, o ar cheirava a asfalto quente e ao refogado de cebola que minha mãe, Eliana, preparava na cozinha. Eu estava sentada na beirada da cama, olhando para as 2 malas de rodinhas que continham toda a minha vida. Meus dedos tremiam levemente enquanto eu segurava o celular. A tela brilhava com a luz azul do Facebook, e o que eu via ali era o golpe final em uma relação que já estava em metástase há anos. Meu pai, Ricardo, tinha postado uma foto da sala de estar, vazia de mim, mas cheia do seu orgulho ferino. A parasita de 27 anos finalmente se foi. Chega de servir as refeições dela. A casa agora respira, dizia a legenda. O número de curtidas subia como um cronômetro perverso. 1560. Eu senti um nó na garganta, não de tristeza, mas de uma indignação que queimava como ácido. Ricardo nunca foi um homem de sutilezas. Ele trabalhava como supervisor de segurança e trazia para dentro de casa o mesmo autoritarismo que usava com seus subordinados. Para ele, eu era um erro de investimento. Rolei os comentários e vi o nome da minha tia, Silvia. Lembra quando ela chorou aos 22 porque o McDonald's a rejeitou? Continua desocupada. Tem gente que nasce com alma de encosto mesmo. Ela escreveu, acompanhada de vários emojis de risada. Silvia sempre foi a personificação da inveja disfarçada de conselho familiar. Ela nunca suportou o fato de que, apesar de desocupada, eu sempre tive notas melhores que as dos filhos dela na escola. Minha mãe não ficou atrás. Eliana postou um antes e depois do meu quarto. No antes, uma foto que ela tirou escondida em um dia que eu estava virada trabalhando, com copos de café acumulados e papéis de anotação por todo lado. O quarto imundo dela contra a minha nova caverna de meditação, escreveu ela. O nível de crueldade era quase artístico. Eles sabiam que eu estava saindo, mas não sabiam para onde. Eles achavam que eu estava indo morar de favor na casa de alguma amiga tão fracassada quanto eu. O golpe de misericórdia veio do meu irmão mais novo, Gustavo. Ele marcou todos os amigos dele no post do meu pai. Aviso: esse é o futuro amoroso de vocês se não escolherem bem. Fujam de mulheres que acham que o mundo deve algo a elas. Havia 45 comentários abaixo do dele. A maioria de caras que eu mal conhecia. Me detonando, me chamando de preguiçosa, de nem. Eu fechei os olhos por um segundo. O som da TV na sala estava alto, passando algum jornal local que falava sobre o trânsito na Marginal Pinheiros. Ouvi a risada do Gustavo vindo do corredor. Ele estava se divertindo com a repercussão. Eles não faziam ideia. Nos últimos 2 anos, enquanto eu me trancava naquele quarto sob os gritos de "vai procurar um emprego de verdade", eu estava construindo uma carreira sólida como desenvolvedora sênior para uma empresa de tecnologia sediada em Dublin. Eu recebia em euros convertidos para reais que se multiplicavam na minha conta poupança, que eles nem sabiam que existia. Eu mantive o silêncio porque sabia que, se descobrissem que eu ganhava 5 vezes mais que o meu pai, eles não apenas exigiriam o dinheiro, mas tentariam controlar cada centavo. Eu deixava que me chamassem de parasita, enquanto pagava, silenciosamente, metade das contas de luz e água através de boletos que eu interceptava e pagava pelo aplicativo, fazendo-os acreditar que o valor vinha mais baixo por milagre. Levantei-me,
o suor colando a camiseta nas costas. Peguei minha bolsa e as malas. O barulho das rodinhas no piso de taco soou como um trovão no silêncio do corredor. Quando cheguei à sala, Ricardo estava sentado em sua poltrona de couro sintético, com um copo de cerveja gelada na mão. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para mim. Já vai tarde, Beatriz, ele disse, a voz grossa e carregada de desprezo. Espero que sua amiga tenha paciência, porque nós esgotamos a nossa. Não volte aqui quando o dinheiro do seguro-desemprego que você nem tem acabar. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato encardido. Deixe a chave na mesa, Bia. Não quero ter que trocar a fechadura por segurança. Gustavo estava encostado na parede, olhando o celular e rindo. Ei, o post do pai já passou de 2.000 curtidas. Você tá famosa, maninha. A rainha dos encostos. Eu não respondi. Senti o peso do meu celular no bolso, contendo os prints de cada comentário, cada ofensa, cada humilhação pública. Eu olhei para cada um deles, gravando seus rostos de escárnio. Eles pareciam tão pequenos ali, cercados por móveis de segunda mão e por um ódio que os mantinha unidos. Eu não vou voltar, eu disse calmamente. Minha voz não tremeu. E não se preocupem com a chave. Podem ficar com ela. Vocês vão precisar de cada pedaço de segurança que conseguirem daqui para frente. Ih, olha lá, a desempregada querendo fazer ameaça, debochou Gustavo, voltando essa atenção para o Instagram. Saí pela porta da frente. O ar lá fora estava abafado e o som de um carro de som vendendo ovos ecoava pela rua estreita do bairro. Caminhei até a esquina, onde um carro preto, de padrão executivo, já me esperava. O motorista desceu para pegar minhas malas. Eu olhei para trás uma última vez. A casa dos meus pais era uma construção de 2 andares, com a pintura descascando e uma grade de ferro que... Ricardo insistia em dizer que era intransponível. Entrei no carro. O ar-condicionado no máximo foi um alívio imediato contra a humilhação que ainda queimava na minha pele. O motorista perguntou o destino. Aeroporto de Guarulhos, por favor. Terminal Internacional. Enquanto o carro se afastava, peguei o celular. Entrei no post do meu pai. Um por um, eu curti todos os comentários. Os da tia Silvia, os do Gustavo, os da minha mãe. Curti até o post principal. Queria que eles vissem que eu tinha lido tudo, que eu estava ciente de cada palavra destilada. Abri o aplicativo do banco. O saldo em conta era o suficiente para comprar aquela casa 3 vezes à vista. Mas eu tinha planos diferentes. Planos que começariam a se desenrolar em exatamente 3 semanas. Eu tinha um contrato assinado para a venda daquela casa. Sim, a casa estava no meu nome. Ricardo e Eliana nunca. Leram as letras miúdas do inventário da minha avó, que me deixou o imóvel como herança direta, com usufruto deles que expirava se eu decidisse vender o bem após os 25 anos. Eles achavam que o teto era deles. Eles estavam prestes a descobrir que estavam morando de favor na casa da parasita. O trajeto até o aeroporto foi silencioso, interrompido apenas pelo bip das notificações que não paravam de chegar. Eu as silenciei. Pelas próximas 3 semanas, eu seria um fantasma. Eu ia deixar que eles comemorassem a vitórias online. Ia deixar que rissem, porque, quando o oficial de justiça batesse aquela porta com a ordem de despejo e a notificação de venda, o riso morreria na garganta. Fechei os olhos e encostei a cabeça no banco de couro. O cheiro de carro novo era o cheiro da minha liberdade. Eu não era uma parasita, eu era a proprietária, e a cobrança do aluguel, emocional de todos esses anos, seria feita com juros e correção monetária. O vento frio de Dublin soprava cortante, um contraste brutal com o mormaço abafado de São Paulo que eu havia deixado para trás há poucas horas. Enquanto eu caminhava pelo saguão de desembarque do aeroporto, o som das solas das minhas botas no chão de granito polido ecoava como um metrônomo, marcando o início da minha nova vida. O ar aqui tinha um cheiro diferente. Limpo, úmido, misturado ao aroma de café torrado e combustível de aviação. Eu estava exausta, com os olhos ardendo pela falta de sono, mas havia uma adrenalina correndo nas minhas veias que me impedia de desabar. Peguei um táxi para o apartamento que a empresa havia alugado para mim no Vale do Silício Europeu, a área das Silicon Docks. Pela janela do carro,
vi o rio Liffey refletindo as luzes cinzentas da cidade. Tudo ali era ordem e silêncio. Nada de carros de som vendendo ovos, nada de vizinhos gritando ou do som constante das críticas ácidas do meu pai ecoando pela casa. No meu bolso, o celular vibrou. Por um momento, meu coração disparou, achando que seria um deles. Mas era apenas uma notificação do LinkedIn. Eu havia silenciado as redes sociais pessoais, mas não as apaguei. Eu precisava monitorar o palco do meu próprio linchamento. Ao chegar no apartamento, a sofisticação do lugar quase me fez chorar. Era um loft moderno, com janelas do chão ao teto, móveis de design escandinavo e uma cozinha funcional que faria minha mãe ter um surto de inveja. Coloquei minhas malas no chão e me sentei no sofá de linho cinza. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir minha própria respiração. Abri o Facebook. O post do meu pai tinha se tornado um fenômeno local de engajamento tóxico. Ela finalmente saiu. Freezia um novo comentário da minha tia Silvia. Já vai tarde. Agora o Ricardo e a Eliana podem finalmente viver em paz, sem sustentar marmanja. O que ninguém ali sabia era que a marmanja vinha pagando as contas de internet de alta velocidade que eles usavam para me insultar. Eles achavam que o provedor dava descontos por fidelidade, quando, se na verdade, eu quitava os débitos antes mesmo de as faturas chegarem à mesa da sala. Eu passei a primeira semana em Dublin mergulhada no trabalho. Como desenvolvedora sênior, meu cérebro trabalhava em códigos complexos enquanto meu coração processava a traição. Eu recebi flores de boas-vindas da equipe e um bônus de realocação que, convertido para o real, seria o equivalente a quase um ano de salário do meu pai. Cada vez que eu olhava para o saldo da minha conta, sentia um misto de segurança e uma tristeza profunda. Porque eles não podiam simplesmente ter me amado. Porque o sucesso de uma filha era visto como uma ameaça ou, pior, como algo a ser explorado e diminuído. Liguei para o Dr. Arnaldo, meu advogado em São Paulo. Ele era um homem meticuloso, de voz pausada, que cuidava dos bens da família desde que minha avó Adelaide falecera. Beatriz, está tudo pronto, ele disse, e eu pude ouvir o barulho de papéis sendo manuseados do outro lado da linha. O contrato com a incorporadora foi assinado. Eles têm pressa para demolir aquela quadra e subir o novo empreendimento comercial. A escritura já foi transferida. E quanto ao usufruto dos meus pais, Arnaldo? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Como explicamos antes, o usufruto estabelecido pela sua avó tinha uma cláusula de extinção por descumprimento de encargos. Eles não pagaram o IPTU nos últimos 5 anos, Beatriz. Você pagou, mas os recibos estão no seu nome, como proprietária que estava salvando o imóvel da penhora. Juridicamente, eles perderam o direito à moradia gratuita no momento em que a negligência financeira deles foi comprovada. Eles estão lá por mera tolerância sua. E essa tolerância, conforme sua instrução, acabou. Eu respirei fundo. O plano estava em marcha. A casa onde eu cresci, o lugar onde ouvi que nunca seria ninguém, não. Pertencia mais ao clã dos Albuquerque. Pertencia a uma gigante da construção civil. Quando o oficial de justiça vai até lá? Questionei, olhando para o céu nublado da Irlanda. Em exatas 2 semanas. O prazo legal para a desocupação voluntária será entregue junto com a notificação de venda. Eles terão 15 dias para sair antes que a reintegração de posse com força policial seja autorizada. 2 semanas. Esse era o tempo que eles teriam para continuar a festa online, e eles continuaram. Na segunda semana, meu irmão Gustavo postou um vídeo no Instagram. Ele estava no meu antigo quarto, que agora tinha sido esvaziado. Olha só, galera, ele dizia, rindo para a câmera, com aquela arrogância de quem nunca teve que lutar por nada. O lixão virou salão de jogos. O pai comprou uma mesa de sinuca com o dinheiro que economizou da comida da Bia. Finalmente, a casa é nossa de verdade. Eu assisti ao vídeo 3 vezes. Senti uma pontada de pena, que logo foi substituída por uma frieza gélida. Eles não economizaram dinheiro algum. Meu pai provavelmente tinha usado o limite do cheque especial, crente de que, agora que eu não estava mais lá, a vida dele magicamente se tornaria próspera. Ele sempre culpou a minha energia pesada ou os meus gastos invisíveis pelos fracassos financeiros dele. Mal sabia
Ele que eu era o único pilar que mantinha aquele teto sobre a cabeça deles. O isolamento em Dublin começou a me fazer bem. Comecei a frequentar um pequeno bistrô perto do Grand Canal, onde o cheiro de pão fresco e manteiga salgada me confortava. O garçom, um rapaz polonês chamado Marek, percebeu que eu estava sempre com o olhar longe. "You look like you're waiting for a storm", ele me disse um dia com um sorriso gentil. Eu sorri de volta e respondi: "Eu não estou esperando pela tempestade, Marek. Eu sou a tempestade." No 19º dia, o silêncio do meu celular foi quebrado. Eu estava no meio de uma reunião de sprint quando vi a tela brilhar. Pai chamando. Ignorei. 5 minutos depois. Mãe chamando. Ignorei. Depois veio uma sequência de mensagens no WhatsApp do Gustavo. E o tom mudou drasticamente. "Beatriz, que palhaçada é essa? Tem um homem aqui na porta com um papel da justiça dizendo que a casa foi vendida. Atende essa porcaria de celular agora." Eu não atendi. Continuei minha reunião, explicando como otimizaríamos o banco de dados para os usuários da Ásia. Minha voz estava calma, técnica, profissional. Por dentro, um turbilhão de emoções me atingia, mas eu me mantive firme. Eu tinha passado 27 anos sendo o alvo deles. Agora, eu era o arco. Quando a reunião terminou, sentei-me diante da janela e olhei para o relógio. Em São Paulo, eram cerca de 11 da manhã. O oficial de justiça provavelmente ainda estava lá, explicando calmamente para o meu pai que ele não era o dono da casa, que a esposa dele não tinha direito à caverna de meditação e que o filho dele não teria onde colocar a mesa de sinuca. As notificações começaram a explodir. 42 chamadas perdidas. 87 mensagens. O grupo da família, do qual eu nunca saí, mas que mantive no mudo, estava em chamas. Minha tia Silvia, a primeira a me ridicularizar online, agora mandava áudios aos prantos. "Bia, pelo amor de Deus, fala com seu pai. Ele está passando mal. Como você teve coragem de vender a casa com a gente dentro?" Eu peguei o celular e, pela primeira vez em 3 semanas, digitei uma resposta no grupo. Minha mão não tremia. Meus olhos estavam secos. Engraçado. "Você falar em coragem, tia. Coragem foi o que vocês tiveram de me expor para milhares de pessoas como uma parasita. A casa nunca foi de vocês. Agradeçam por eu ter deixado que morassem de favor por tanto tempo. Agora, por favor, não me liguem. Estou ocupada sendo produtiva na minha nova vida." O silêncio que se seguiu no grupo durou exatamente 30 segundos, antes que a enxurrada de insultos mudasse para súplicas desesperadas. Mas, para mim, já era tarde demais. O cronômetro, que começou com 1.560 curtidas de deboche, agora marcava o tempo que eles tinham para empacotar o que restava do orgulho deles. A chuva fina de Dublin caía como uma cortina de seda cinzenta sobre as águas do Grand Canal. Eu estava sentada em uma poltrona de veludo azul petróleo, em um dos cafés mais charmosos da região de Portobello. O cheiro de café torrado na hora e de pães de canela saídos do forno preenchia o ar, criando uma bolha de conforto que parecia surreal, comparada ao caos que eu sabia estar acontecendo a milhares de quilômetros de distância. Pela janela, eu observava os ciclistas passando apressados, envoltos em capas impermeáveis coloridas, alheios ao drama que consumia minha família no sudeste brasileiro. Meu celular, pousado sobre a mesa de madeira rústica, não parava de vibrar. O visor iluminava-se a cada poucos segundos com nomes que, durante 27 anos, evocaram em mim um misto de medo e dever, mas que agora pareciam apenas ecos de uma vida que não me pertencia mais. Eram 10 horas da manhã na Irlanda, 7 horas no Brasil. O oficial de justiça já deveria ter saído da calçada da Rua das Hortênsias, deixando para trás um rastro de papéis timbrados e a realidade nua e crua. Eu finalmente decidi atender. Não foi o meu pai, nem o Gustavo. Foi a minha mãe, Eliana. Sua voz veio carregada de um choro convulsivo. Aquele tipo de pranto que busca desesperadamente causar culpa em quem ouve. "Beatriz? Beatriz, pelo amor de Deus, me diz que isso é um engano." Ela soluçava, e eu podia ouvir, ao fundo, o som de algo quebrando. Provavelmente meu pai, descontando sua fúria em algum móvel velho. "Tem uns homens aqui, Bia.
Eles dizem que a casa foi vendida. Eles deram 15 dias para gente sair. Onde a gente vai morar, minha filha? Sua tia Silvia está aqui, ela disse que você enlouqueceu. Eu tomei um gole do meu cappuccino, sentindo o calor do leite espumado e o amargor preciso do grão. Minha voz saiu tão estável que até eu me surpreendi. Mãe, respire. Não é um engano. Eu vendi a casa para uma incorporadora que vai construir um centro comercial no quarteirão. O processo foi todo legalizado. O Dr. Arnaldo tem os comprovantes de que eu paguei o IPTU atrasado de 5 anos que vocês deixaram acumular. Mas é a nossa casa, ela gritou, a voz subindo uma oitava, tornando-se estridente. Seu pai trabalhou a vida toda. O pai nunca foi o dono dessa casa, mãe. Eu a interrompi, mantendo a calma. A vovó Adelaide deixou a escritura no meu nome. Ela sabia como o pai era descontrolado com dinheiro e como você sempre foi conivente com as grosserias dele. O usufruto era condicionado ao pagamento das taxas. Vocês falharam. E, sinceramente, depois do que vocês postaram na internet, eu não sinto que devo mais nada a nenhum de vocês. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Eu quase podia sentir o cheiro de mofo daquela sala e o calor abafado do bairro onde cresci. O contraste com a minha realidade atual. O luxo discreto de Dublin, o salário em euros, a paz de ser uma desconhecida em uma metrópole europeia, era quase violento. Bia, a gente estava só brincando no Facebook. A voz dela agora era um sussurro trêmulo. Coisa de família. Você sabe como o seu pai é brincalhão. A gente não queria te magoar. A gente só queria que você se mexesse, que saísse daquele quarto. Engraçado, mãe. Vocês postaram fotos do meu quarto. Me chamaram de parasita para 1.500 pessoas. Riram de quando eu fui rejeitada em um subemprego aos 22 anos. E agora é brincadeira? Senti uma pontada de raiva, mas a controlei. Eu estava naquele quarto trabalhando 14 horas por dia para empresas do outro lado do mundo. Eu era o suporte financeiro invisível de vocês. Cada vez que o pai comprava uma caixa de cerveja artesanal e dizia que as coisas estavam melhorando, era o meu dinheiro que estava sobrando na conta de luz. De repente, o celular foi arrancado da mão dela. A voz grossa e autoritária do meu pai invadiu meu ouvido, fazendo meu estômago revirar por puro instinto de sobrevivência. Escuta aqui, sua ingrata, Ricardo rugiu. Eu te dei teto, eu te dei comida, você não pode fazer isso. Eu vou processar você, vou dizer que você me coagiu. Você vai fazer o quê, pai? Dei uma risada curta e sem humor. O senhor vai usar qual dinheiro para o advogado? O dinheiro da mesa de sinuca que o Gustavo postou no Instagram? Ou talvez o senhor possa pedir um empréstimo para os seus amigos que curtiram o post me chamando de encosto. Tenho certeza de que eles adorariam ajudar um homem tão bem-sucedido quanto o senhor. Ele ficou mudo. O silêncio de um homem que finalmente percebe que perdeu o poder é um dos sons mais satisfatórios que já ouvi. O oficial de justiça deixou o prazo. Continuei. 15 dias. Sugiro que comecem a empacotar. A tia Silvia, que tem tanto a dizer sobre a minha vida, certamente tem um quarto sobrando para vocês, não tem? Afinal, ela sempre se gabou de como os filhos dela são prósperos. Desliguei antes que ele pudesse responder. Meu coração batia rápido, mas não de medo. Era a sensação de uma ferida antiga que finalmente começava a cicatrizar. Abri o Facebook novamente. O post original do meu pai ainda estava lá, mas a seção de comentários tinha mudado de tom. Alguém, provavelmente algum vizinho que viu o oficial de justiça, comentou: "Parece que o jogo virou, né, Ricardo? A Peno Parasita acabou de vender a casa e vocês estão sendo despejados. Quem é o desocupado agora?" A humilhação pública que eles criaram para mim estava voltando como um bumerangue, atingindo-os com o dobro da força. O perfil da minha mãe estava inundado de mensagens de amigas da igreja, algumas fingindo preocupação, outras claramente deleitando-se com a queda da mulher que sempre se gabou de uma falsa estabilidade. Saí do café e caminhei em direção ao Stephens Green, o parque central da cidade. O ar frio de Dublin parecia limpar meus pulmões. Eu pensava no Gustavo e meu irmão, que passou anos me diminuindo para se sentir superior. Recebi uma mensagem dele no exato momento em que passava pelos portões de ferro do parque. "Bia, por favor, eu perdi meu estágio semana passada.
Eu não tenho para onde ir. Me desculpa pelo vídeo. Eu apago agora. Me ajuda, por favor. Eu li a mensagem e não senti nada além de uma profunda indiferença. Durante anos, eu pedi ajuda. Pedi silêncio para trabalhar. Pedi um pouco de respeito. Em troca, recebi deboche e isolamento. Eles achavam que os laços de sangue eram uma licença para a crueldade, acreditando que eu estaria sempre lá, submissa, aguardando as migalhas de afeto que eles nunca me deram. A vingança não era apenas vê-los sem teto, era vê-los perceber que a pessoa que eles mais desprezavam era a única razão pela qual eles tinham uma vida digna. Eu havia guardado cada print, cada ofensa, não para usar no tribunal, embora fosse útil, mas para me lembrar, nos momentos de fraqueza, de por que eu nunca deveria olhar para trás. O sol começou a aparecer entre as nuvens, iluminando as folhas de outono que forravam o chão do parque. Eu me sentei em um banco de madeira e olhei para o céu. No Brasil, eles estariam agora em meio a caixas de papelão e discussões acaloradas, procurando culpados em vez de assumir a própria responsabilidade. Aqui, eu era livre. Eu era a dona do meu destino e, tecnicamente, a pessoa que acabara de dar a lição mais cara da vida daquela família. Minha conta bancária notificou o depósito final da primeira parcela da venda. O valor era astronômico. Eu poderia comprar um apartamento em Dublin, investir, viajar pelo mundo. Mas, antes de qualquer coisa, eu faria questão de que cada centavo daquela venda fosse usado para construir um futuro onde o nome dos Albuquerque fosse apenas uma nota de rodapé em uma história de superação. Peguei o celular e bloqueei todos, um por um. Pai, mãe, irmão, tia Silvia. A última mensagem que vi antes de bloqueá-lo foi da minha mãe. Bia, onde você está? A gente quer te pedir perdão pessoalmente. Eu sorri para o nada e guardei o aparelho no bolso. Eles não queriam perdão. Eles queriam o teto que eu lhes tirara. E pela primeira vez na vida, o silêncio seria a minha única resposta. A manhã em Dublin surgiu tingida de um azul profundo, quase metálico, refletindo-se nas águas gélidas do rio Liffey. Eu estava no 28º andar de um edifício de vidro, o novo escritório da empresa, segurando uma caneca de cerâmica artesanal que exalava o aroma terroso de um chá Earl Grey. O silêncio do ambiente, quebrado apenas pelo zumbido quase imperceptível do sistema de climatização, era um santuário. Do outro lado do oceano, em São Paulo, o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária da casa na Rua das Hortênsias expirava hoje, exatamente às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Sentei-me diante da minha estação de trabalho, mas meus olhos não conseguiam focar nas linhas de código Python que eu deveria revisar. Meu pensamento estava ancorado naquela rua estreita do sudeste brasileiro. Imaginei o cheiro de café requentado na cozinha de Eliana, o som pesado dos passos de Ricardo pelo corredor e a luz pálida da manhã iluminando a poeira das caixas de papelão que eles, certamente, foram obrigados a montar. Senti um gosto amargo na boca, uma mistura de triunfo e uma melancolia residual que eu ainda não conseguira descartar por completo. Meu celular vibrou sobre a mesa de carvalho. Era uma mensagem de vídeo do Dr. Arnaldo. Respirei fundo, sentindo o ar frio entrar nos meus pulmões, e dei o play. O vídeo mostrava a fachada da casa, a pintura, descascada, que eu tantas vezes me ofereci para retocar e fui impedida pelos gritos de "não gaste meu dinheiro com bobagem" do meu pai, parecia ainda mais triste sob o sol forte do Brasil. Um caminhão de mudança estava estacionado na calçada. Eu vi Ricardo carregando a mesa de sinuca, a mesma que Gustavo ostentara no Instagram semanas antes. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 20 dias. Seus ombros estavam curvados, e a postura de rei do castelo tinha sido substituída por um andar arrastado e derrotado. Eliana estava sentada em um banco de plástico na calçada, cercada por sacolas de lixo cheias de roupas e utensílios domésticos. Ela chorava, com o rosto escondido nas mãos, enquanto a tia Silvia gesticulava freneticamente ao celular, provavelmente tentando convencer algum outro parente a acolher aquela família que ela mesma ajudara a destruir com seus comentários venenosos.
O vídeo terminava com o oficial de justiça lacrando o portão de ferro. A casa onde passei minha vida inteira agora era apenas um terreno à espera das escavadeiras. O sentimento de payoff foi avassalador. Não era uma alegria efêmera, mas uma justiça lenta e sólida, como o concreto. Eles me chamaram de parasita, enquanto eu era o hospedeiro que os mantinha vivos. Agora que o hospedeiro havia partido para outro continente, o parasita social que eles representavam não tinha mais onde se fixar. Abri o meu perfil no Facebook. O post original do meu pai, aquele que iniciou todo esse dominó de humilhações, ainda estava lá, com suas 1.560 curtidas originais, e agora centenas de novos comentários de pessoas que acompanharam a reviravolta. Eu decidi que era hora de encerrar o ciclo. Digitei um texto longo, pausado, sentindo cada palavra como se estivesse costurando uma ferida aberta. Há 3 semanas nem fui exposta aqui como um fardo. Fui ridicularizada por quem deveria me proteger e humilhada por quem eu sustentava em silêncio. Hoje, a casa na Rua das Hortênsias não pertence mais aos Albuquerque. Ela foi vendida para garantir o meu futuro, aquele que vocês disseram que eu nunca teria. O dinheiro que vocês achavam que eu não ganhava foi o que pagou o teto de vocês nos últimos 5 anos. Agradeço pelo empurrão final. Sem o ódio de vocês, talvez eu ainda estivesse lá, aceitando migalhas de afeto em troca de estabilidade. Hoje, eu não sou uma parasita. Sou livre. E para os que comentaram rindo, a vida cobra caro pela falta de empatia. Passar bem, postei. Em menos de 5 minutos, o post começou a viralizar no círculo social do bairro. Bloqueei as notificações. Eu não precisava mais ler o que eles tinham a dizer. O silêncio. Era a minha nova moeda de troca. Levantei-me e caminhei até a janela. Dublin brilhava lá fora. O som dos ônibus de 2 andares passando lá embaixo e o burburinho das pessoas falando inglês e gaélico criavam uma sinfonia de pertencimento que eu nunca sentira em São Paulo. Eu tinha novos amigos aqui, pessoas que me conheciam pela minha competência, pela minha risada e pela minha resiliência, e não pelos rótulos que minha família me impusera. O Dr. Arnaldo me ligou logo em seguida. Beatriz, está feito. As chaves foram entregues à incorporadora. Seus pais se mudaram para uma casa de fundos alugada no nome da sua tia Silvia. É um lugar simples, pequeno. Gustavo teve que vender o console de videogame para ajudar no depósito do aluguel. Eles estão em choque. Ricardo tentou me ameaçar. Disse que ia te encontrar. Mas eu o lembrei de que você está em outro país e que qualquer tentativa de contato não autorizado resultará em uma ordem de restrição internacional. Obrigada, Arnaldo, respondi, sentindo um peso colossal saindo das minhas costas. Por favor, certifique-se de que nenhum deles tenha acesso ao meu novo endereço ou ao meu número de telefone. O capítulo deles na minha vida termina hoje. Desliguei o telefone. Senti uma vontade súbita de caminhar. Saí do escritório e fui até o St. Stephen's Green. O parque estava úmido, com o cheiro característico de grama molhada e terra fresca. Sentei-me no mesmo banco de dias atrás. Um casal de idosos passava alimentando os patos no lago, rindo de algo trivial. A paz deles não era algo que eu invejava, era algo que eu agora compartilhava. Eu tinha 27 anos, uma carreira brilhante pela frente, uma conta bancária que me dava segurança e, acima de tudo, a consciência limpa. Eu não agi por maldade pura, agi por autodefesa. Se eu tivesse continuado naquela casa, eu teria murchado até me tornar uma sombra do que eles queriam que eu fosse. A venda daquela casa não foi apenas uma transação imobiliária, foi a demolição de uma prisão emocional. Olhei para as minhas mãos. Elas não tremiam mais. O reflexo do sol de outono na aliança de formatura que eu mesma comprei brilhava com uma intensidade nova. Eu sobrevivi ao linchamento virtual, à traição de sangue e ao desamparo. O que viria a seguir seria construído sobre as cinzas de uma versão de mim que morreu para que a mulher que eu sou hoje pudesse nascer. Ao voltar para o meu apartamento no final da tarde, o céu de Dublin estava tingido de rosa e laranja. Entrei no elevador e, pelo espelho, vi uma mulher que eu finalmente reconhecia. Não era a parasita, não era a desocupada, era Beatriz Albuquerque,
proprietária de sua própria história. Fechei a porta do meu loft, girei a chave e, pela primeira vez na vida, senti que estava, verdadeiramente, em casa. O silêncio não era mais opressor. Era a trilha sonora da minha vitória. Eu não precisava mais de 1.560 curtidas para saber o meu valor. Eu só precisava de mim.